Vamos próximo? Vamos. Esmagado pela dor, Caio. Sei. Bom dia, meu amigo. Bom dia. A minha vida inteira eu sofri com rejeições de familiares, namoradas, de sogras. Sogras, né? É. O cara ser rejeitado por sogras. É, mas ele conta que é o seguinte, eu sou cadeirante. Ah, tá. Então ele sofreu esse preconceito aí da galera. Meu pai também não era cadeirante, mas era aleijado desde 1 ano de idade. Sempre andou com uma muleta e uma bengala, até morrer. E depois ficou quase cego, mas não chegou a ficar cadeirante, porque ele ia devagar, andando com muita prudência. Mas eu passei a vida inteira andando com essa condição ao meu lado em tudo que eu fiz, de modo que eu sei como pode ser algo pesado, e especialmente se você, como a pessoa que carrega a deficiência, o aleijante, a incompletude física orgânica, for alguém que tenha introjetado a rejeição, o que foi diferente dele, meu pai, em quem nunca nada disso colou. Ele foi extremamente bem criado pelo meu avô para aguentar a rejeição, aguentar o desprezo da condição, aguentar o preconceito. Ele me contava de que a vida inteira o meu avô dizia: você vai encontrar milhões de pessoas que olharão para você de modo diferente. Habitue-se, acostume-se, não as interprete mal. É uma deficiência delas, não tem nada a ver com a sua. A sua é física, a delas é na mente, é no olhar. Então, não se aflija pelo olhar delas. Aflija-se só se o seu olhar mudar. E se você se tornar uma pessoa fraca por causa do olhar dos outros. E foi assim que ele atravessou tudo. Mas eu sei, meu amigo, como filho de uma pessoa com uma deficiência, quais são as dificuldades se o indivíduo não tiver essa rigidez de atitude, se ele não souber chegar e se impor sem ser na marra, mas com autoridades e convicções pessoais do significado dele mesmo. Se ele não tiver essa força intrínseca, a maioria é esmagada, vai ficando escanteada e muito maltratada. E aí, Paulo? Aí ele fala: já cheguei a ouvir de uma ex-sogra minha assim, aspas, falando com a minha ex-namorada: não seja enfermeira desse coitado. Não seja enfermeira. Enfermeira desse coitado. Olha o que a sogra falou. Eu não gostaria de ser um colecionador de ex-namoradas, mas confesso que não consigo deixar de acumular mágoas no meu interior. Tornei-me uma pessoa triste e depressiva interiormente. Já deixei de frequentar igrejas há muito tempo, porém vivo e sigo o Evangelho puro e simples de Cristo. Estou há quase 1 ano afastado do trabalho. Estou me afogando em mágoas de águas passadas. Caio, como superar essas mágoas? Me ajuda. Você tem que perdoar o mundo. É o que eu Perdoar já disse aqui há pouco. Que foi o que o meu avô ensinou meu pai a fazer. Antes de meu pai se converter, meu avô não tinha nenhum tipo de compromisso religioso na interpretação dele na vida. Ele tinha uma religião, meu avô, que é a única religião que o apóstolo Tiago diz que é a religião possível. É a religião que religa homem com homem. Essa ele praticou como poucas pessoas. Se dedicou a esse religar com o próximo o tempo todo. E foi isso que ele ensinou aos filhos e ao meu pai. Como meu pai era aleijado, foi aquilo que eu já disse. Ele disse: olha, a única maneira de você enfrentar e você vencer é se você entender que essa é uma deficiência do olhar deles. Eles é que são deficientes. Eles é que são aleijados. É esse caráter adoecido deles é que os torna assim. Eles é que são os filhos do preconceito. Eles é que carregam toda essa coisa dentro deles a ponto de
fazer com que eles tratem um outro ser humano nesse estado e nessa condição, mas isso não é o seu problema, esse é o problema do aleijão mental deles. É o que Jesus ensina aqui no Evangelho de Marcos, creio que é no capítulo 7, está aqui, quando ele cura aquele homem cego em duas etapas. Primeiro ele cura o globo ocular do indivíduo, e é depois que ele cura o cérebro do indivíduo para ele poder interpretar. É Marcos 8, do verso 22 ao verso 26. Leia aí depois com calma. Como primeiro Jesus cura o globo ocular do cara e pergunta: o que tu vês? Aí o indivíduo disse: eu vejo os homens, porque como árvores eu os vejo andando. Aí Jesus disse: bom, então uma coisa ainda muito errada. O globo ocular dele já recebe luz, a luz penetra, ele está tendo as impressões, a invasão de fótons. Mas o cérebro dele não está organizado para interpretar a penetração de toda essa energia de potencial de visualização. E aí passou de novo saliva no homem, botou as mãos sobre a cabeça dele após ter untado os olhos e disse ao homem: e agora o que tu vês? E aí o homem disse: não, agora eu tudo vejo clara e distintamente. O que você tem que aprender, meu amigo, é que a maioria da humanidade vê os homens como árvores, como objetos, como rótulos, como labels. A mente não foi curada. O processo interpretativo mundano, do olhar mundano, não foi curado. Não é enquanto o Evangelho não lava tudo na gente e nos dá os novos códigos de interpretação, que são os códigos do amor de Deus. O que é que você tem que fazer? Você tem que dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É a única coisa. E se você não fizer isso, você vai sofrer do pior de todos os aleijões, que não é nas suas pernas. Não é porque você é cadeirante. É o aleijão espiritual ao qual você já se submeteu. Esse é fulminante. Esse mata, esse deprime, esse arruína, esse tira a alegria de viver, esse faz ter vontade de morrer, esse de fato paralisa a alma, o espírito. De modo que o seu handicap não tem nada a ver com as suas pernas, tem a ver com a fragilização na qual você permitiu a sua mente colocar-se ante os julgamentos que você recebe dos outros. De modo que eu peço a você, em nome de Jesus, meu amigo, perdoe o mundo, perdoe todos esses que já lhe julgaram mal, já o depreciaram, porque enquanto você estiver assim, você só vai encontrar pessoas que vão tratar você como coitado. Serão as melhores pessoinhas que você encontrará, são aquelas que têm a tendência a se relacionar com coitadinhos. E você não é um coitadinho. Eu não tenho nenhuma pena de você, como eu nunca consegui ter pena do meu pai. Meu pai sempre foi o homem mais completo que eu conheci na vida até hoje. Porque a completude de um homem é uma construção de caráter, de atitude, de vontade. É uma construção no olhar, na autoridade de ser, em fé. Mas você caiu no coitadismo, no vitimismo, na autocomiseração. E isso é cancerígeno, isso come a identidade, a vontade, a energia, a solidez do ser. Então, meu companheiro, por favor, em nome de Jesus, vamos fazer isto cessar agora. Deixar, cessar.
Em nome de Jesus. Cessar agora. Entendeu? Cessar. Senhor Jesus, eu quero te pedir. Eu quero te pedir pelo coração machucado desse amigo. E pedir que ele se levante em fé. Pare de ter pena de si mesmo. De derramar libação sobre o seu coitadismo, sobre a sua condição de fazê-la algo miserabilizante, quando na realidade nada que me aconteça no corpo me miserabilizará. Eu só me torno miserável pelo que eu admito na minha mente, no meu espírito. Por favor, ilumina a mente dele e dá a ele hoje a decisão de reagir. E você, amigo, vai sair de casa, vai voltar à vida, vai voltar a trabalhar. Hoje é o seu último dia de cadeirante autovitimado. Vamos parar com isso hoje. Hoje, o cadeirante que bebe as próprias lágrimas, o cadeirante autovitimado, está morrendo hoje. Põe-se em pé, filho do homem, e o Senhor te fortalecerá agora. Põe-se em pé no seu espírito, no seu coração e na sua consciência. E pega esse telefone, comece a articular o retorno. Trabalho, emprego, produção, saia, se envolva. Vá para a Paralimpíada, amigo. Você tem que iniciar o seu movimento paralímpico. No seu coração, você tem que começar as suas corridas de vida, as suas alegres aventuras de ser. É o que você vai fazer enquanto todo dia perdoa o mundo, porque o mundo é bobo, é idiota, é rotulador, é feio, porque ele não acontece fora de nós, ele é a projeção do que a gente carrega no coração. Fique livre primeiro no seu, perdoando os outros, e ponha-se em pé. E vamos andar juntos em nome de Jesus. VNV TV, o canal é você.